perca. Vamos crescer juntos, vamos amadurecer juntos, batendo sempre esse papo. Eu vou deixar logo de início agora. Eu sempre deixo para o final e esqueço. Então eu vou falar no início o nosso WhatsApp do canal Graça Sem Retoques, que é Rio de Janeiro, né? DDD 21 97982 3903. 21 97982 3903. Se você quer cooperar com o canal Graça Sem Retoque, se você quer dar o seu tempo, quer prestigiar, por favor, entre em contato conosco desse número que lhe foi passado. E olha só o nosso assunto de hoje: a inconstância dos cristãos. Pois é. Lá no primeiro século, as pessoas advertiam, né? O apóstolo Paulo vinha advertir a igreja de Corinto, a igreja dos Gálatas. E amados, é necessário que você sempre venha, sabe? Fazendo com que as pessoas lembrem. Me parece que nós, seres humanos, temos uma memória muito curta. E aí, às vezes, a gente se distrai com tantas outras coisas e aí a gente se perde. Daqui a pouco a gente se confunde todo, a gente já não sabe mais quem é quem, por onde ir, por onde seguir. E você sabe que eu me deparei com uma fala que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas e eu achei ela tão atual para os nossos dias, eu achei ela tão viva, sabe? Nas práticas as quais nós temos observado nesses dias. Olha só o que o apóstolo Paulo chega à igreja dos Gálatas, né? E vai ter com eles, e olha o que ele diz aos Gálatas, está lá em Gálatas 1, versículo 6. Olha só o que Paulo fala aos Gálatas e você vê bem se esses componentes aqui, esses seres dos Gálatas, não estão nos visitando nos dias de hoje. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Você vê se isso aqui não é atual, sabe? Se isso aqui não é tão presente nos dias de hoje, como era lá no primeiro século. Você vê os pregadores, aquelas pessoas que são chamadas a anunciar as boas novas, a tirar o véu, sabe? A tirar as pessoas de uma escravidão religiosa, aquelas que o Senhor mesmo capacitou para iluminar o entendimento. Parece que as pessoas, por um dado tempo, recebem e logo se dispersam, vão cada um para os seus achismos, né, para aquilo que acham legal. E eu estou achando isso muito atual, porque ele diz assim: admira-me que estejais tão depressa, porque se alegra, recebe o evangelho da graça de Deus, fala, é isso mesmo, é isso que eu buscava. Poxa, como eu desejei ouvir uma palavra libertadora dessa para minha vida. Glórias a Deus, Abba Pai, amém, sabe? E aí é tão depressa. Mas por quê? Paulo explica. Diz que esse evangelho que as pessoas começam a querer inovar, porque assim, as pessoas aprendem, sabem, se acham mestres da palavra. E aí eles acham que podem criar alguma coisa em cima daquilo que foi posto como fundamento. Olha só, que estejais passando tão depressa do evangelho da graça para um outro. Só que Paulo, ele grifa que esse outro, ele tem um intuito, sabe? Ele tem como que eu digo?
ele tem um desfecho de trazer perturbação. Esse evangelho que as pessoas estão seguindo, porque, amados, tudo que não é graça é outro evangelho. Tudo que não é ensino do novo e vivo caminho que o Senhor preparou para cada um de nós é outro. E Paulo foi tão otimista, Paulo disse, ainda que eu ou um anjo vindo do céu vos pregue um outro evangelho. Nossa, se Paulo estivesse entre nós, ele ia ficar estagnado. Porque que anjo que nada, que ninguém precisa ver anjo descendo de céu, amado. Basta alguém vir e falar uma outra coisa, sabe? Falar, distorcer, querer colocar os seus próprios achismos, suas filosofias, e já arrastam multidões. E as pessoas que pareciam que tinham um firme fundamento em Cristo, rapidamente já começam, olha a perturbação. E é mesmo, será que é isso? Será que é aquilo? E isso faz sentido. Ah, isso não faz sentido. Isso não é. Sabe? Perturba. Leva você a viajar por vários caminhos duvidosos, de insegurança, de instabilidade. Por isso que as pessoas estão se tornando inconstantes. Por isso do tema, a inconstância. Ora tá, ora não tá. Ora eu acho, daqui a pouco eu não acho mais. Ora é assim, daqui a pouco eu tenho certeza que não é. Sabe? É uma inconstância, sobe e desce. É vira à direita, não é mais a direita, é a esquerda. E amados, nós queremos crescer, nós queremos avançar, mas para o que é perfeito. Sabe, o chamado é descortinar, é tirar as pessoas das práticas, sabe, religiosas, tirar as pessoas do engano. Porque são pessoas boas, sabe? São cristãos, são nossos irmãos em Cristo, que ainda não ouviram boas novas. Ainda estão lá atrás, sabe? Com todos aqueles preceitos e mandamentos. E que nós, quando vemos, falamos, nossa, essa pessoa precisa conhecer o verdadeiro evangelho. Porque esse a perturba, a deixa inconstante, não dá segurança, sabe? E o nosso chamado é esse, amado. Eu vejo pessoas muito inconstantes, sabe? Tá tudo muito bem, daqui a pouco não tá mais, eu já não gosto mais. Ah, eu assisti o canal, eu dava like, agora eu não quero mais ver, sabe? Eu não tô afim, eu não vou mais ouvir o irmão Geraldo, a irmã Jaqueline, o nosso irmão Elson, eu não vou mais, e a mesma coisa. Amados, se ouvindo a mesma coisa, as pessoas já se dispersam desse jeito, você imagine se o evangelho não for anunciado. Se a gente não bater nessa mesma tecla, ó, é santidade, é compromisso, é retidão, sabe? É amar o teu próximo, é cuidar de ti, da doutrina. Você imagine se isso não for anunciado diariamente. Como que vamos ficar? Como será o nível dessa inconstância? Amada, a graça de Deus não tem nada de novo. Não espere que eu vá chegar aqui com uma palavra ou com um anjo vindo do céu do meu lado para convencer ninguém a nada. Porque quem convence é o Espírito e é por meio do Evangelho. É essa graça maravilhosa, sabe? Que nos faz nos encher de força a cada manhã para anunciar, para bater esse papo, para conversar com você, para falar, ó, é a mesma coisa, mas é necessário que seja dito. E é necessário que você ouça, porque o ouvir faz com que a gente pratique, sabe? Você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. É como a matemática. Lembra quando a gente estava lá, a tia só mandava cobrir o 1, cobrir o 2, cobrir o 3. Você passou de ano, daqui a pouco você vai ter que fazer aquilo que você cobria, você vai ter que começar a fazer sozinho. Não vai ter mais aqueles pontinhos lá embaixo para guiar você. Você vai ter que começar a fazer o 1, o 2, o 3. Ah, você passou de série? Agora você vai ter que fazer o 12, o 13, o 14. E tá subindo de série? E vai vir as expressões, vai vir aquelas coisas que a gente fala, nossa, como que eu vou desenvolver isso? A equação de segundo grau, nossa, como que eu vou fazer isso?
A gente aprende que lá no início, quando a gente cobria aquele 1, quando nós passamos a fazer sozinhos o número 2, a gente estava num crescimento para que hoje a nossa equação seja, positiva. Uma beleza e que a gente tenha êxito que o professor dê 10, não é assim? Desenvolva essa equação aí. Ele dá 3 coisinhas, você faz uma folha de desenvolvimento, de cálculos. Amados, é assim o evangelho. Aí você, para que eu quero gente, eu cobria o 1 quando eu estava lá no jardim, no pré. Para quê? Eu já sei fazer o 1. Só que lá na frente você vai ver que tudo aquilo que você aprendeu foi para que hoje você soubesse desenvolver com eficácia o teu aprendizado. A graça de Deus, ela é assim, amados. Ela é repetida mesmo. Ela é colocada, sabe, no teu entendimento diariamente. Porque quando vier as ciladas deste mundo, quando você for pego de surpresa, você vai saber quando e como usar o teu conhecimento. Sabe você, não, mas o Evangelho não diz isso. Não, a graça de Deus não diz isso. E é para isso que nós estamos aqui diariamente, para te fazer lembrar, para te trazer a consciência, para que isso fique cada vez mais enraizado em você. É isso, amados. Todo mundo que hoje alcançou uma estatura grande, nasceu pequenininho. Nasceu com 3 quilos, com 2,10 kg, como a minha prematura aqui, sabe? E hoje você tem aí 70 quilos, você tem 50. Tudo é uma questão de crescimento, de aprendizado. Não vá achando, sabe, que porque você já ouviu os pregadores do Evangelho da Graça de Deus, que você está cheio, que você já está abastado, sabe? Não vê mais live, não dá like, não, sabe, não prestigia mais, não proporciona crescimento aos canais para que eles sejam divulgados mais e mais. É isso, amados. Estar junto é uma constância, não é inconstância. Sabe? Igual o tema, a inconstância dos cristãos. Vê se você não conhece alguém que ia muito bem até que alguém chegou e falou um monte de abobrinha. Mas foi tão fácil. Não precisou nada de anjo descer do céu e nem nenhuma mágica, não. É só plantarem ali a sementinha da dúvida, sabe? De que não é bem assim. Lembra lá no Éden? Será que foi isso mesmo que Deus disse? É assim que começa. Aí, meu amado, a tua mente já começa a girar em 360. Você já começa a ver tudo, ver todos, entender e não entender mais nada. Amados, Evangelho da Graça de Deus é constância, é repetições, sabe? É trazer à memória aquilo que edifica, aquilo que lhe dá uma base sólida para você combater, para você enfrentar, para você ir de encontro a toda essa religiosidade, a esse engano, sabe? Que tem crescido cada vez mais e agora até no meio do Evangelho da Graça, porque falta entendimento. Oséias já disse isso e também é bem atual. O povo está sem entendimento, o povo está esquecendo o que é graça, o povo está perdendo a direção, porque está abrindo mão do conhecimento e por isso estão perecendo. Perecem porque falta conhecimento. Até receberam nesse nosso século, até recebem, mas rapidamente eles se dispersam, ficam inconstantes, não sobe e desce, sabe? Um dia tá, no outro não tá, eu acho que é assim, eu não acho. E assim é fácil, meu amor, conduzir. É fácil você pegar alguém confuso e falar, não, o que eu falo é que é verdade. Mas não há confusão, meus amados. Não há confusão quando você abre e mostra a verdade. Não é o que eu falo, é o que está escrito a teu respeito.
Não é a respeito lá no velho, de Davi, não é a respeito dos nossos irmãos do antigo pacto. É a respeito de uma conduta, de uma vida em graça. Isso não muda. Paulo teve lá também as suas oscilações, Paulo era judeu, Paulo tinha suas práticas, porque aquilo era para a época dele, nós já sabemos disso. Escorregou várias vezes, e quem nunca? Nós escorregamos até hoje, não é verdade? Mas o evangelho da graça de Deus, ele te deixa firme, seguro. Ele não causa dúvida. Amados, pode vir mesmo um anjo em sonho, pessoalmente, pode se colocar na minha frente. Sabe o que eu vou dizer para ele? Isso é um outro evangelho. Isso é anátema. Porque minhas bases, elas são sólidas, sabe? Eu tenho um bom fundamento. Agora, a edificação está em nossas mãos. Veja como cada um edifica. Isso é muito importante. Agora, com esse conhecimento, agora com essa palavra viva, eficaz, que surte efeito, surtiu em nós, ela vai surtir na vida do outro, querido. Eu não posso me fechar em conchas aqui e achar que já é suficiente para mim e não falar ao outro desse amor, dessa misericórdia, desse favor que está sobre nós. É essa convocação que nós estamos diariamente trazendo nos nossos canais. Não se deixem dispersar, não sejam inconstantes, não percam o foco, estejam com seus olhos fixos em Deus, porque assim dificulta a ousadia das pessoas. Quando você já tem, irmão, amém, esse é o teu entendimento, glórias a Deus, eu fico com o meu entendimento. Como eu disse, algumas pessoas entram aqui no canal e começam a colocar suas opiniões, a desfazerem daquilo que eu acredito, e eu falo, ok, eu respeito. Só que eu tenho esse entendimento por revelação. Eu não posso ir atrás do teu entendimento por achismo. Me prove. Prova no Evangelho da Graça que é assim e nós vamos falar. Agora, se eu entendi dessa forma, porque eu é que tive a grande revelação. Amados, tudo já foi dado. Não há nada novo, nem no céu, nem debaixo dos céus. A graça de Deus já foi revelada. Agora nós temos que ter o cuidado de edificar, colocar tudo no seu ponto certo, sabe? Sem inventar, sem querer fazer mágica. Piripimpim, não apareceu nada. 1, 2, 3, não apareceu nada. Vamos ser sóbrios, equilibrados, ter bom senso. As pessoas estão meio, sabe, sem saber para onde vai. Sabe quando as pessoas estão num lugar e aí todo mundo precisa correr, fugir daquele lugar, que aí todo mundo se choca, todo mundo bate na parede, todo mundo dá cabeça com cabeça, todo mundo, eu já saí. Tá assim o mundo cristão, amado. Ninguém tá sabendo para onde ir, tá uma coisa louca. Vamos contar até 10. Vamos aprender com o Messias, quando ele ensinou lá atrás. Humildade, mansidão, olha. Respira fundo, engata a primeira, a segunda, a terceira. Mas lembre-se que o pneu tem que estar calibrado, o carro tem que estar com óleo ok, água, como é que tá? Essa manutenção, você está podendo aí acelerar? Está podendo enfiar o pé no acelerador? Está aí com o cinto de segurança? Não é só ligar o carro e sair, não. Ele tem combustível? Como é que tá? Antes de você tomar qualquer atitude, amados, você tem que primeiro ver se para onde você está indo, você está capacitado a ir. Porque se o teu pneu estiver murcho, se a água do teu carro estiver zerada, vai fumaçar, vai ficar no meio da estrada. O pneu, vai dar ruim. Tá sem combustível? Só lamento, hein? Você não vai chegar ao seu destino. Não vai. Isso tudo se chama graça de Deus. E se você não tiver, fica difícil você alcançar o teu objetivo. Amados, tem dia que eu falo, Senhor, se não fosse essa graça, você imagina as pessoas que não têm os seus alicerces firmes,
que bate o vento, bate a chuva e ela tá ali, ó, firme. Não, nada tira ela dali, do propósito, sabe? É bem arraigada, é firmada, é peso, amado. É aqueles ferros assim, sabe? Que eu não sei o nome, mas é aqueles ferros grossos, amarrados ali, que não te deixa enredar por nada. Isso é uma convicção de um cristão que não tem a inconstância. Um cristão que não tem a inconstância, amado. Pode os montes ruírem, pode vir vento com ímpeto, pode o mar se abalar, as estruturas da terra. E a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sou o que sou pela graça de Deus. Estou aqui porque sei quem eu sou. Filho, herdeiro, mais do que vencedor, abençoado. Eu reino em vida, porque essa é a minha confissão de fé. E assim, nós vamos vencendo. Cada dia o seu próprio mal. Continue firme. Não vire a sua cabeça para aquilo que não irá lhe edificar. E assim, amados, como seremos fortes em Cristo. Como iremos enfrentar os bons combates e sairmos vitoriosos com êxito? Porque o chamado é crescer, avançar e anunciar boas novas a todos aqueles que o Senhor já separou para ouvir essa palavra. Ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. E nós temos que fazer com que isso impacte outras vidas, que cheguem às nações. E isso é a começar de nós. Estamos juntos? Posso contar com você? Venha, junte-se a nós. Vamos crescer juntos. Esse é o único evangelho. É ele que edifica e que dá herança. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela parceria. Por todos os meus amigos. Gente, a gente está com uma rede de amigos maravilhosa. Depois do nosso canal Graça Sem Retoques. Do WhatsApp Graça Sem Retoques. Perdão. E eu fico muito alegre, muito feliz de poder dividir com vocês os nossos conhecimentos, dado pelo Espírito, a sabedoria de Deus nas nossas vidas. E continue aí, sabe? Prestigie nossos canais, divulgue, seja um cooperador fiel do Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus jamais desampara um filho